Pessoal, muita gente não está entendendo a profundidade que, em termos de significado institucional do Estado norte-americano e sua relação com as redes, as pessoas não estão entendendo a profundidade e o significado institucional que o perdão do Donald Trump ao Ross Ulbricht, o criador da Silk Road, representa e como isso vai impactar a liberdade digital nas redes, principalmente na Web3. Se a gente olhar em perspectiva a concessão do perdão presidencial dado pelo Donald Trump ao Ross Ulbricht, o lançamento das memecoins do Trump e da Melania e o significado que isso está representando para a liberdade digital, para alguns, para uma espécie de libertarianismo nas redes, isso vai impactar absurdamente o approach com que os reguladores vão lidar com a regulamentação das redes no primeiro escalão do governo Trump. Lembrando aos senhores que até o presente momento a gente não viu nenhuma, tirando o perdão em favor do Ross Ulbricht, a gente não viu nenhum movimento contundente do primeiro escalão em favor do mundo cripto, mas isso vai acontecer a qualquer momento e pode ser o catalisador de um grande movimento de alta. Os novatos que estão chegando no mundo cripto nesse ciclo, eles não conseguem entender o que o Ross Ulbricht representa para o mundo cripto. Ele personificou o ethos do Bitcoin ali no nascimento na mineração dos primeiros blocos. Ele foi um dos que acreditavam basicamente que promovendo uma mudando-se o dinheiro, poderia se mudar o mundo. Ele acreditava numa liberdade, num nível de liberdade radical, de negociar qualquer coisa com qualquer outra pessoa, desde que isso fosse pacífico e voluntário. Ele basicamente foi perseguido por alguns políticos democratas que viam nessa liberdade e nesse suposto anarquismo das redes uma ameaça àquele establishment financeiro global e estatal que vigorava naquele momento. Então, basicamente, quando o Ulbricht foi condenado e jogaram a chave fora da prisão dele, ele basicamente serviu como um exemplo. Olha, as redes não são anárquicas. E com a liberdade e o perdão presidencial concedido pelo Trump em favor dele, basicamente o Trump está dando um novo, duro recado aos reguladores. Ele está dizendo o seguinte: a plataforma que o Ross Ulbricht criou, a Silk Road, ela aproximava contrapartes, ele custodiava o preço da negociação entre duas contrapartes, que era o Bitcoin, e basicamente ele ficava com uma comissão e entregava o saldo para o saldo que era a contraparte do bem ou serviço contratado. Ele basicamente era só a conexão entre duas partes que pacificamente e de forma voluntária negociavam. A Silk Road evoluiu para uma plataforma em que era passível de se negociar tudo. Bens e serviços ilícitos, enfim. Ele acabou condenado e agora o perdão do Donald Trump representa muito para a comunidade criptográfica. Eu não estou aqui defendendo esse nível de anarquismo nas redes, mas o Ross Ulbricht, ele acreditava nos princípios que nortearam a criação do Bitcoin. Pro Ulbricht, consertando dinheiro era possível, na utopia da cabeça dele, consertar o mundo. Hoje ele está vendo que uma BlackRock já detém quase 7% de todas as Bitcoins em circulação. O fato dessa plataforma ter ostentado esse nível de libertarianismo, eu sei que vai acender várias bandeiras vermelhas
Tem gente que vai basicamente defender que uma plataforma dessa afronta os princípios de vida em sociedade, mas o fato é que ele criou essa plataforma inspirado, imbuído de um sentimento de liberdade radical que inspirou a própria criação do Bitcoin. Agora, o duro recado que o Trump está dando quando ele perdoa o Ross Ulbricht é o seguinte: nitidamente, o governo Trump vai defender a liberdade das redes, vai defender a liberdade da Web3, vocês não tenham dúvida disso. Vocês lembram que há 2-3 semanas atrás, um tribunal do Texas tentou obrigar um cidadão a entregar as private keys e basicamente o sujeito foi multado, o tribunal impôs medidas inibitórias, e eu acho que até o final da gestão do Donald Trump a gente vai presenciar uma mini revolução francesa, no sentido de que do mesmo jeito em que os revolucionários franceses colocaram um limite ao poder do Estado, eu acho que é chegada a hora de uma declaração universal de direitos criptográficos. Não estou defendendo aqui a plataforma da Silk Road, mas eu acho que o Estado, ao exigir as private keys de um cidadão, os Estados vão ter que lidar com essa reserva de soberania do povo, que é o direito de manter as private keys somente sob a sua autocustódia. Basicamente, é chegada a hora de uma declaração universal de direitos criptográficos. E no artigo 1º está lá: ninguém será compelido por nenhum ente estatal a entregar as próprias private keys. Lembrando que os estados soberanos hoje, ocidentais principalmente, eles já convivem com uma reserva de soberania do povo. O Tribunal do Júri, por exemplo, é um brutal exemplo. No Tribunal do Júri, o povo, aí no caso do Brasil, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, lá em outubro de 1988, disse para o Estado: você pode julgar tudo. Corrupção, estupro, estelionato, mas crime doloso contra a vida você não se mete. Isso quem julga sou eu. É uma reserva de soberania do povo no texto constitucional. As constituições pós-revoluções burguesas, elas já ostentam reservas de soberania do povo. É chegada a hora de criar mais uma reserva de soberania do povo, que é o direito inalienável de manter a autocustódia de chaves privadas. A concessão do perdão do Trump em favor do Ross Ulbricht é um ponto de inflexão para essa crise que a gente vive hoje, de crescimento exponencial dos poderes estatais, que vai ter seríssimas consequências para os próximos, consequências positivas para o mundo cripto e para a Web3 para as próximas décadas. Vocês não subestimem o que está por vir, porque qualquer atitude contundente em favor da criptografia provavelmente vai ser o gatilho que vai tirar a BTC desse limbo ali entre 100 e 102 mil dólares e fazê-la explodir para 130, 150 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX TRX, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.